Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Viti e essa é a parte 2 do vídeo do Luffy, onde vamos aprender a fazer o restante dele. Na parte 1 fizemos todo o corpinho, o casaco e os detalhes, e se você não viu a parte 1, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição para você ir lá ver. E agora na parte 2 nós vamos aprender a fazer a cabeça, o cabelo, o fone e os últimos detalhes dele para a gente poder completar o nosso Luffy. Então é isso. Se você gostou do Luffy, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E é isso, vamos para o vídeo. Então agora a gente vai fazer a parte da cabeça. O tutorial da cabeça já tem disponível aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, tá? Então você vai lá, faz a cabeça e depois volta aqui pra gente poder continuar. A cabeça base aqui do canal, tá? Então agora a gente vai bordar as expressões. Quando eu tava colocando os olhinhos, eu já bordei aqui o branco do olho, tá? Então é só bordar. E agora a gente vai bordar as sobrancelhas, o nariz e a cicatriz dele. Então agora a gente vai bordar o rosto. Vamos começar bordando aqui as sobrancelhas. Então, eu vou inserir aqui e bordar. Sai aqui, né, pertinho do olho. Aí, eu vou colocar ela aqui pra cima. E colocar uma carreirinha aqui pra cima. Fazer a mesma coisa do outro lado. Acho que ficou muito pra cima. Aí, agora ficou legal. Aí, a gente vai bordar o outro lado e conta exatamente quantos pontos você fez pra fazer igual do outro lado. Agora, com o fio mais fino, que eu tô usando Cleia, a gente vai bordar a cicatriz dele aqui debaixo do olho. Agora, a gente vai bordar o nariz com o fio bege que a gente fez a pele. Então, a gente vai inserir aqui o fio ali no meio dos olhinhos, tá? Então, vou pegar aqui 3 pontinhos, passar uma vez e passar uma segunda vez. E agora, a gente vai preenchendo o nariz aqui, tá? Então, a gente vai passar aqui sempre de baixo pra cima, nessa mesma direção, até preencher.
Agora, com o fio preto, a gente vai começar o cabelo. Então, a gente vai começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, a gente vai fechar o anel. E agora, a segunda carreira, a gente vai fazer pegando na alcinha de trás do ponto, tá? Somente na alcinha de trás. E a gente vai fazer 6 aumentos. Então, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Lembra que a gente vai pegar somente na alcinha de trás nessa carreira. Agora, na terceira carreira, nós vamos pegar novamente na alcinha de trás e vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Somente na alcinha de trás novamente. E a gente vai ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Terminando aqui a terceira carreira, a gente vai prender aqui no próximo com um ponto baixíssimo. E agora, vamos subir 14 correntes. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 11 meio pontos altos. Então, agora a gente vai prender no próximo com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 14 correntes. Vamos voltar repetindo, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 11 meio pontos altos. E agora, a gente vai prender no próximo com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir esse mesmo processo, fazendo 14 correntes e voltando até ter 10 mechas iguais a essas, tá? Então, a gente precisa ter 10 mechinhas. Então, gente, aqui a gente já tem as 10 mechas, né, de 14 correntes. E agora, a gente vai fazer as mechas da frente. Então, vamos começar fazendo aqui 12 correntes. Agora, a gente vai voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. Então, chegando aqui no final, a gente vai pular um ponto e prender no próximo com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer 8 correntes.
Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. Agora, a gente vai prender aqui no próximo com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir essa mecha de 8 correntes mais 3 vezes, pra gente ficar com 4 mechas dessa. Então, vamos subir 8 correntes. E vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos, na verdade. E vamos prender no próximo com um ponto baixíssimo. E aqui a gente já tem as 4 mechinhas de 8 correntes. E agora, para finalizar, vamos fazer uma última mecha de 12 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. Aqui é só prender aqui, dentro do mesmo ponto do primeiro ali, tá? Pular o último ponto aqui e prender ali dentro do primeiro, com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai cortar e arrematar. Então, agora a gente vai fazer aqui a segunda camada do cabelo. Então, a gente precisa achar aqui o primeiro ponto, tá? Dessas alcinhas que sobraram aqui na segunda carreira. E aí, a gente vai inserir aqui o fio preto e vamos fazer 14 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 11 meio pontos altos. Agora, a gente vai prender aqui nessa próxima alcinha, com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 14 correntes. E vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 11 meio pontos altos. Novamente, a gente vai prender ele no próximo. E a gente vai repetir essa mecha de 14 correntes até ter 8 mechas dessa, tá? Então, a gente precisa fazer 8 mechas iguais. Então, aqui, a gente já tem as 8 mechinhas, né? De 14 correntes da segunda camada.
E agora, a gente vai fazer uma mecha de 12 correntes. E agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. Agora, a gente vai prender aqui no próximo, na próxima alcinha, com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer uma mecha de 8 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. Vamos prender no próximo com um ponto baixíssimo. E vamos fazer mais uma mecha de 8 correntes. Então, a gente volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. E vamos prender no próximo com um ponto baixíssimo. E para finalizar, a gente vai fazer mais uma mecha de 12 correntes. A gente volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. E agora, a gente vai prender ele aqui dentro do mesmo ponto do primeiro, tá? Então, aqui tem até a alcinha aqui que eu deixei do primeiro ponto que a gente fez dessa segunda camada. Então, é só prender aqui dentro desse primeiro ponto com um ponto baixíssimo. E agora, é só cortar e arrematar. E agora, para finalizar, a gente vai fazer aqui a terceira camada. Então, é só inserir nessas alcinhas aqui que tem, que sobrou aqui, né, da segunda carreira. Agora que a gente já inseriu aqui, vamos subir 8 correntes. Volta a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. E aqui, agora, a gente vai pular aqui, pode pular 2 alcinhas, tá? Aqui a gente pula 2, prende na terceira ali, e vamos repetir essa mecha só mais uma vez. Então, vamos subir 8 correntes. Agora, a gente volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. Agora, é só prender ali em uma dessas alcinhas que sobraram aqui,
pra finalizar a carreira. Então, prende, corta e arremata. Antes da gente começar a colar o cabelo, vamos fazer as orelhas. Então, com o fio bege, a gente faz 5 pontos baixos dentro do anel mágico. E agora é só fechar o anel. Aí, vamos cortar, deixando um fiozinho pra gente poder costurar na cabeça. E agora sim, a gente começa a montagem. Então, vamos posicionar o cabelo em cima da cabeça. E a gente vai posicionar o anel mágico do cabelo com o da cabeça, tá? Então, a gente vai centralizar um no outro. Então, eu achei aqui o meio, então, vou centralizar aqui na cabeça, tá? E essas mechinhas de 8 correntes, a gente tem que deixar na parte da frente pra fazer a franja. E essa mecha aqui de 12, a gente vai deixar aqui na lateral pra fazer, né, a parte lateral aqui do cabelo. Então, eu vou prender aqui com o alfinete já. As duas mechinhas de 12 aqui da primeira camada. E aí, a gente já pode prender as orelhas também, tá? A gente prende primeiro o cabelo pra ver a posição e depois a gente costura as orelhas. Então, vou colocar um alfinete aqui e posicionar a orelha aqui um pouquinho abaixo dos olhos, tá? Então, é só posicionar de um lado e do outro. Então, agora que a gente posicionou as orelhas, a gente pode continuar posicionando o cabelo. Então, as mechinhas de 14 correntes, a gente vai posicionar sempre aqui na parte de trás da cabeça, né? Atrás das orelhinhas. Então, pronto. Depois que a gente terminou aqui de posicionar essa parte de trás, agora a gente pode já posicionar as mechinhas da frente. Então, vou posicionar 3 mechinhas da franja pro lado de cá e uma pro lado de lá, tá? Então, pronto. Depois que a gente posicionou aqui toda essa primeira camada de cabelo, vou tirar aqui essas da lateral de 12, só pra gente poder costurar as orelhinhas no lugar e depois a gente volta com elas, tá? Então, vou pegar aqui a primeira orelhinha e costurar. Então, pra costurar é muito simples, a gente vai passar a agulha ali por dentro dos pontinhos da cabeça até finalizar.
Então, agora a gente vai posicionar as mechinhas de cima. Então, a gente vai começar aqui posicionando essas de 8 correntes aqui por cima das mechinhas de baixo. As de 12 correntes, vamos posicionar aqui na lateral. E as de 14 vamos distribuir na parte de trás da cabeça. Pronto, a gente já tem a segunda camada posicionada. E aqui, essas duas mechinhas aqui que a gente fez aqui em cima, só pra dar um toquezinho mesmo, tá? Pra deixar ele mais volumosinho, o cabelo dele. Então, é só jogar aqui as duas pro lado, assim, tá? E as pontinhas tem que ficar soltinhas, assim, pra dar o volume do cabelo. Então, agora, sabendo a posição do cabelo, a gente tem que fazer a colagem, tá? Então, eu vou até remover esses aqui pra começar a colar a primeira camada, tá? Aí, se você quiser já colar a primeira antes de posicionar, pra ver como que você quer, se ficou legal o cabelo. Eu gosto sempre de posicionar antes, porque vai que ficou estranho, ou ficou pequeno, ou grande demais. É bom sempre posicionar antes de colar, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer a colagem. Então, é só essa primeira camada, a gente vai colar ela direto na cabeça. E aqui, pra finalizar essa parte da cabeça e do rostinho dele, a gente vai fazer, passar um pouquinho de blush mesmo, aqui no nariz e nas bochechinhas dele, tá? Essa parte é totalmente opcional, você não precisa passar.
E agora, vamos começar o fone dele. A gente vai começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, agora a gente fecha o anel. E na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos baixos. Então, eu já vou marcar aqui o primeiro ponto. Terminando aqui, eu vou cortar esse fio que tá vindo do anel, já rematei ele. E agora, a gente vai fazer a terceira carreira fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E a gente vai ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da terceira carreira, agora a gente vai trocar para o fio branco. Então, vou cortar aqui e trocar. E agora, na quarta carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Nós vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. A gente vai cortar o fio branco, cortar esse excesso de fio aqui também. E a gente vai trocar agora para o fio amarelo. E a gente vai fazer agora 2 carreiras com o fio amarelo, fazendo 24 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, chegando aqui no final da sexta carreira, agora a gente faz um ponto baixíssimo e vamos cortar, deixando o fio pra gente poder costurar. Se você quiser costurar, se você quiser colar, você cola também. Agora, a gente precisa de um pedaço de arame de cerca de, vamos ver aqui, ó, uns 7 centímetros, tá? Pra gente poder fazer a antena. Então, agora a gente vai encapar esse arame com o fio amarelo pra fazer a antena. Então, eu vou passar cola aqui em volta dele e a gente vai colar o fio amarelo. Então, eu vou colar deixando um tanto aqui pra poder fazer o acabamento depois. Então, agora é só ir rodando o arame e encapando ele com o fio. Então, agora com o cabelo seco, né, já tirei os alfinetes, agora a gente vai posicionar o fone, assim, tá, por cima do cabelo e da orelha mesmo. Então, eu vou posicionar aqui com o alfinete. Então, agora, com o fio que a gente deixou, a gente vai costurar o fone aqui na cabeça, tá? Então, a gente vai costurar, assim, passando por cima do cabelo mesmo, tá? Do jeito que der, vai costurando, tentando deixar a costura o mais invisível possível. Porque o amarelo é uma cor que chama muita atenção, principalmente no preto, né? Então, costura aí, deixando o mais escondido ali possível. Se você quiser também, você pode só colar a peça.
E aqui, antes da gente finalizar a costura, a gente deixa um pedacinho aberto aqui pra colocar enchimento, tá? Pra não ficar murcho aqui, pra não ficar frouxinho, né? Coloca um pouquinho de enchimento, não precisa ser muito, o suficiente só pra deixar ele cheinho. Então, vou colocar aqui com a ajuda do palito de churrasco. Agora, a gente vai colocar a antena. Então, vou abrir um espacinho aqui com a ponta da tesoura mesmo. E colocar aqui por dentro aquela parte que a gente não encapou, tá? Então, ele vai ficar assim. E aí, pra ele não ficar saindo do lugar, a gente pode passar cola, né? Então, vou passar um pouquinho de cola aqui e colocar ele aqui por dentro. Agora, pra gente fazer o último detalhe, que não pode faltar, vamos fazer o chapéu de palha dele. Então, com o fio mostarda, a gente vai começar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fechar o anel. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, fazendo um aumento para cada ponto de base, e a gente vai ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Então, depois de finalizar aqui a segunda carreira, a gente corta esse fio que tá vindo do anel. E agora, vamos fazer a terceira carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Nós vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Então, terminando aqui a terceira carreira, agora a gente vai fazer 2 carreiras retas de 18 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Então, vão ser a carreira 4 e 5. Então, terminando aqui até a carreira 5, agora na carreira 6, a gente vai pegar apenas nessa alcinha de fora, tá? E vamos fazer aí 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Nós vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. E agora, na sétima carreira, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Então, depois de finalizar essa carreira, a gente já pode cortar o fio e arrematar.
Agora a gente vai fazer o detalhe em vermelho, só colando um fio aqui em volta, tá? Dessa parte aqui que dobra o chapéu. É só passar a cola e colar o fio. Então, aqui o chapéu tá finalizado. E aí, pra posicionar ele no luffy, eu vou passar um fio branco aqui dentro dessas alcinhas, tá? De um lado pro outro, assim. Se você quiser, você pode colar direto no boneco, tá? Eu vou fazer assim pra ele ficar como se ele tivesse pendurado. Então, agora a gente pode já colocar no boneco. Pra colocar, eu vou colocar aqui por dentro da gola. Um fio primeiro, depois o outro. E ele vai ficar assim, tá? E aí, antes da gente fazer o nozinho ou colar, dá uma leve puxadinha e coloca a cabeça, tá? Pra ver como que vai ficar. Então, aqui, vou colocar a cabecinha dele, só encaixar. E aí, dá aquela puxada, tá? E aí, eu quero que ele fique como se estivesse penduradinho, assim, pra ficar mostrando os números, porque deu muito trabalho fazer esses números, né? Então, quando eu estiver satisfeita, assim, com o jeito que ele tá, vai ficar tipo uma cordinha mesmo, no desenho dele tá assim. E a gente dá aquele nozinho. E aí, deixa eu tirar a cabeça, tá vendo? Ele vai ficar tipo penduradinho, mas ainda assim vai mostrar os números. Então, fica bem legal. E aí, a gente corta esse excesso de fio e coloca o restante aqui pra dentro da gola, que não vai aparecer. Se você quiser passar um pouquinho de cola também, pra deixar ele bem fixo, tá? E aí, fica ao seu critério. E agora é só encaixar a cabeça. E aí, nosso Luffy está pronto, tá? Eu preferi fazer o chapéuzinho pequenininho assim, porque nessa parte ele quase não usa, né? Ele fica mais com o cabelinho assim, solto. Também por causa do fone, né? Não deixa encaixar o chapéu. Então, eu preferi fazer ele pequenininho assim, só pra simbolizar o chapéu. Se você quiser fazer o chapéu grande pra poder encaixar na cabeça, você pode pegar o chapéu da Sophie. Vou deixar o tutorial aqui nos cards, tá? Peguei o chapéu dela aqui emprestado pra gente medir, que ele vai caber certinho na cabeça dele, tá? Você tá vendo que ele não vai encaixar por causa do fone, né? Mas aí, se você quiser colar na cabeça dele também, ele vai ficar assim, bem bonitinho, tá? Então, tem essas duas opções aí para o chapéu, caso você queira fazer assim grande. Eu preferi assim, porque o cabelinho dele ficou tão bonitinho também, todo arrepiadinho. Então, fica aí o critério, ao seu critério, como você prefere fazer, tá? Eu gostei bastante assim, que ficou os números aparecendo, ele ficou muito fofinho. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou, comenta qual próximo personagem você gostaria de ver por aqui dessa coleção de Egghead de One Piece. Eu estou doida pra trazer a Nami, a Robin e o Usopp, porque eles estão muito lindos também. Eu tava devendo o Luffy. E não se esquece de ir lá no Instagram, seguir as outras meninas que estão participando da Ami Geek Week, tá? Tem muita receita bacana, tem muita gente incrível e talentosa participando. Então vai lá, não esquece de acessar, tá tudo aqui na descrição, tá? E eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do seu Luffy. E é isso, te vejo no próximo vídeo.